Boa noite, estamos mais uma vez aqui com o programa Econet ao vivo para vocês. Os movimentos ambientais, de onde eles começaram, como foi, para que vieram. E para isso eu trouxe aqui um expert no assunto, professor Ivo Vaz, professor e ambientalista. Boa noite, professor. Boa noite, Dercy. Então a gente vai começar já sabendo um pouquinho da trajetória dele, para que ele conte pra gente tudo que ele acompanhou nesses movimentos ambientais até hoje. Não é, Ivo? Assim, Dercy, olha, eu desejaria dizer, primeiramente, que eu morei até os 17 anos em chácaras e fazenda. Então, naquele ambiente de chácaras e fazenda, eu descobri a maravilha que é a natureza. Já bem pertinho da natureza, A gente né? vê essa maravilha que é descrita em livro hoje, na cidade grande. E você conseguiu ver de perto, Que isso é o ótimo, jovem né? lê e pensa que aquilo é uma ficção. Mas não, eu vivi, eu conheci na prática, na realidade, nas chácaras, na fazenda. Então, eu percebia que adorava aquilo tudo e ficava muito preocupado e muito exasperado quando via práticas como do estilingue. O estilingue, Certo. todo jovem tinha um estilingue para matar passarinho. E esses passarinhos eram mortos, não era nem para alimentação. Eram mortos e ficavam lá. E você já se incomodava Eu com incomodava isso com isso. nessa época? Incomodava Nossa, que com maravilha. o jovem ganhava um dinheiro, ele ia comprar uma arma. Era livre a compra de arma. Pra E caça. comprava arma para caça. E se não todo dia, pelo menos no fim de semana ia caçar. E às vezes essa caça não servia para alimentação familiar. Ficava lá mesmo, para os urubus, para os Nossa, abutres. que dó. Então eu me preocupava com tudo isso. Falei, não vejo sentido nisso. Quando alguém desbancava o rio, falei, você vai entupir o rio. Quando alguém destruiu a nascente, falei, ele pega água aí. Porque a depredação humana vem de longa Vem de data. longa, milênios. Nós ainda milênios, só né? temos o que temos por conta de pessoas como você, né, Ivo? Eu acredito que dê a contribuição. Eu percebia também que na escola não se falava nada, nos anos 50, não se falava nada de ecologia, de ambientalismo. Os professores tinham medo, receio de falar. Porque era encarado assim, quem dizia que era ambientalista ou ecologista era contra o progresso. Entendi. E quem era contra o progresso era punido de forma severa. Então ninguém falava. Nos anos 50, até que nos anos 60, com a rebeldia dos anos 60, a coisa aflorou. Então a juventude começou a fazer uma pressão. Então foi aí que Aí começou. uma pressão, daí eu vi que era um ambientalista, que era um ecologista. E já estava arrumando para a universidade. Na universidade eu formei mais essa consciência e me preparei mais como ecologista, como ambientalista. E daí, na sala de aula, falando, essas ideias as crianças têm que saber, os jovens têm que saber essas ideias. Agora, importante é que o professor saia da informação e vá para a prática. Então a gente ia para a prática. Por exemplo, vamos cuidar do jardim, vamos cuidar das árvores que tem na escola. Os alunos para fora. Vamos visitar a praça tal para conhecer as árvores, os pássaros que tem lá. Muito bem, fez muito bem de estudar, de ensinar, porque né, a gente precisava até de mais ambientalistas, assim, com essa experiência que você tem, né, Ivo? Porque assim, você passou então pelas 3 fases. Fase radical. Passei, eu vivi. Viveu. Nos anos 60. Fala um pouquinho. Vivi os 50 então, também. Você pode contar um pouquinho como é que era pra gente Então, essa fase radical? radical. Então é o seguinte, então, é a terceira fase do ambientalismo no século XX, é a terceira fase. E ela coincide com a Eco 72 de Estocolmo. Era uma fase radical porque você tinha o rock, você tinha o psicodelismo, o Greenpeace, que é coisa mais radical que o Greenpeace. É correto o que eles fazem, eu acho até correto, Sim. porque se alguém não tomasse aquelas atitudes, nós estaríamos muito atrasados em conquistas Não teríamos ambientais. chegado até aqui por um mesmo jovem, com toda a radicalidade que eles têm, né?
Foram jovens que tomaram aquela atitude arrojada e que despertaram o mundo. Então era uma fase muito radical, que tinha roupa própria, linguagem própria, assim, gírias próprias. Foi todo um contexto, né? Um contexto em que aconteceu. Isso foram nos anos 70. Nos 60 a gente estava entrando para essa fase. Nos 50 não podia falar nada, era punido, porque é contra o progresso. É contra o progresso, punição para você. Nos anos, entendeu? Nos anos 50. Na transição de 50 para 60, que os jovens começaram e deu uma vida mais saudável, assim, digamos, isso. mais natureza, sim, também. Mais valor ao trabalho do campo. Isso, acontece, isso foi crescendo, e chega na quarta fase, que é a fase dos anos 80. Que é a fase do trabalho no campo, a vida no campo, rock rural, assim, foram apelidados de natureba pela opção, pela alimentação natural, orgânica, vegetariana, então tiveram esse apelido, né, nos anos 80, porque todos esses jovens eles empurraram o movimento onde chegou, entende? Muita gente dá pouco valor a esse movimento jovem, mas sem esse combustível nós não estaríamos aqui onde nós estamos, entende? E nos anos 80 também tinha aquela grande preocupação com o buraco na camada de ozônio, que é lá no Polo Sul, ele não é global, é só no Polo Sul, e por enquanto ele não é global, ele está regredindo. Então por pressão popular, e ele está se recompondo. E também já nos anos 80 começa a sementinha da gestão e implantação da sociedade autossustentável. Sustentabilidade. Que desemboca na Eco 92, já nos anos 90, que é a fase que nós estamos vivendo agora. Para Vivi passar as perguntinhas aí da MSN, Vivi. Bem, o nosso amigo Edson Locatelli, uma pergunta é como os políticos daquela época tratavam as questões ambientais? Então, se você vê que nos anos 50 não podia nem tocar no assunto, nem aluno, nem professor, nem autoridade, ninguém, isso era nos anos 50, isso era uma coisa desconhecida, entendeu? Era a fragilidade de alguém, para ter dó do animal, da planta, isso era ser frágil, era fragilidade. E hoje, o avanço que deu, impulsionado pela força jovem, e hoje virou, tudo é ecologia, tudo é meio ambiente, tudo é ambientalismo. Então o político se apresenta com uma grande plataforma, dizendo palavras bonitas, chavões. Dizendo ambientalista. E naquela época, Ivo... E agora dá voto. Naquela época, o que atrapalhava era que o político achava que se você fosse um ambientalista, você estava atrapalhando o progresso. Por isso é que não podia... E hoje dá voto porque é bonito, porque está na moda, porque é avançado, é inteligente, então ele entra para ganhar voto. Vai chegando lá, não vai fazer. Mais uma vez. Precisa ver se vai fazer. A gente repete, olho nos candidatos, não é? Porque nós temos esse poder. Mais alguma coisa, Viviane? O Edson também está perguntando qual foi a atividade radical que o senhor fez pela questão ambiental. Meu caro Edson, eu agradeço a sua pergunta e digo o seguinte, o que mais radical eu fiz foi enfrentar essa situação. Porque quando eu comecei a falar de meio ambiente, ambientalismo, direito dos animais, direito das plantas, eu fui muito punido em forma de geladeira, de discriminação. Eu procurei fazer uma revolução dentro da escola, uma revolução na sala de aula, uma revolução do bem. Contar desse, aquele grande lixão lá, girando, flutuante no Oceano Pacífico, do tamanho do Canadá. Né? Então o lixo vai para os rios, ganha os oceanos, pela movimentação dos oceanos. Eles acabam lá no meio do Pacífico, um grande lixão de plástico, PVC, PET, né, todo tipo, né, madeiras, isopor, está tudo lá do tamanho do Canadá.
O que você vai fazer com tanto lixo assim? E os animais estão engolindo, estão se amarrando. Aquele incêndio lá dos anos 2007, 2008, 2009, queimou toda a costa da Europa, desde as Ilhas Canárias aqui na costa da África, que pertence à Espanha, queimou tudo aquele sul da Europa, até a Grécia. E que consequência isso pode ter daqui uns anos lá nesse Muita local? consequência, porque muitos animais desapareceram, a vegetação tem que crescer tudo, vai demorar um século às vezes para recuperar essa vegetação, o clima vai mudar, então muitos alimentos não serão produzidos. Vamos ver se a Vivi tem mais alguma perguntinha aí, Vivi? Podiam ser presos antigamente por lutar pelo meio ambiente? Ah, sim, é verdade, é boa pergunta a sua colocada. A coisa era assim, contra o progresso, era a mesma coisa dizer que era comunista. E o Partido Comunista era ilegalidade. Daí é um pulinho para ir para a cadeia. Pegar muita cadeia e muita tortura. E muita tortura também. Mas não é só cadeia, tortura também. Então, que ambientalista também era comunista. A pessoa precisava observar bem o limite onde estava pisando, porque se daquele contra o progresso ele avançasse um pouco mais, e aqueles conservadores da cidade, não, é comunista, então é preso e torturado. Nossa. Nos anos 50, nos anos 60 e até nos anos 70. Do Amazônia de Porto Alegre, ele pergunta se o desmatamento da Amazônia diminuiu mesmo ou é tudo mentira? Olha, é uma boa pergunta. Então, uma boa pergunta porque é o seguinte, o que se vê é que os cuidados do governo federal, os cuidados aumentaram muito sobre a Amazônia. Agora, eu não acredito que o desmatamento e as queimadas diminuíram. Parece que não. Porque uma coisa é o cuidado que o governo tem, outra coisa são as falcatruas que as madeireiras fazem, e as queimadas clandestinas, e as queimadas até criminosas. Então, eu fico na dúvida, eu acho que o cuidado do governo lá aumentou de forma considerável, o mundo reconhece, né? Mas o governo federal, agora, que tenha resolvido o problema, eu acredito que não resolveu, porque tem falcatruas, tem madeireiras, tem incêndios criminosos. Eles queimam para poder grilar. Está grilado, agora já queimou mesmo, então pode grilar. E acaba ficando uma coisa muito difícil. Muito difícil, né? Ali é uma administração muito difícil, por causa disso tudo, que envolve crime, envolve grileiro, envolve fraudador, envolve tudo. Né? Envolve empregos também. Então. Obrigada, Ivo. Foi um prazer eu que agradeço. Receber eu que aqui. Agradeço. Obrigada, Edson. Obrigada, Dumazoni. Beijo aí para todo mundo que está assistindo o programa e é só mandar perguntas pra gente que passa. Legal. Obrigada, viu, Vivi? Obrigada, Ivo. Tchau, pessoal. Até a semana que vem.